Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com os irmãos? Estamos aqui mais uma vez neste 15 minutos com a Bíblia. Hoje nós vamos estar encerrando o capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Falamos no vídeo anterior sobre o sonho do rei Nabucodonosor, as exigências, do rei para com os sábios do seu império babilônico e também ali a impotência, ou as limitações, podemos dizer, dos sábios, dos astrólogos, dos magos, que não puderam resolver ali o problema do rei Nabucodonosor, nem dizer qual o sonho que ele tinha sonhado e nem tampouco dar a interpretação. E vemos também a coragem de Daniel, seu pedido ao rei, e ele vai lá, junta então com seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, e oram a Deus, e Daniel então recebe de Deus o sonho e também recebe a interpretação. Hoje então nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a interpretação de Daniel, a partir dos versículos 25 ao 45, e vamos estar fechando esta semana o capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Como eu disse no vídeo anterior, convido você para que você leia na tua casa aí o capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Nós não estamos lendo, fazendo a leitura, porque senão tomamos muito tempo e o nosso vídeo ele é só de 15 minutos, tá ok? Então vamos lá. Queridos, é importante nós ressaltarmos aqui que na interpretação do sonho de Nabucodonosor, Daniel, ele exalta a Deus e não a si mesmo. Nos versículos 28 ao 30, 27, 28 ao 30, você vai ver que Daniel, ele fala para o rei, e foi a forma que eu terminei o vídeo anterior, quando ele diz para o rei, o que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos poderão dar ao rei, e nem muito menos eu. Mas ele disse, há um Deus nos céus, a qual eu sirvo, ele fez saber o sonho e também a interpretação do sonho. É importante, então, a gente ressaltar isso aqui, querido. Daniel, em momento algum, ele chamou a atenção para si. Em momento algum, Daniel elogiou-se a ele mesmo, mas ele transferiu toda a glória e toda a honra para o Senhor nosso Deus. Ele não chama a atenção para si, como fez Arioque, Ele coloca os holofotes em Deus. Ele acentua o contraste entre a impotência humana e a onipotência divina. Ele destaca a supremacia do Deus vivo sobre as divindades da Babilônia. Daniel, ele também revela que o sonho do rei é profético e não histórico. O sonho do rei diz respeito ao plano de Deus na história da humanidade. Por intermédio desse sonho do rei, Deus abre as cortinas da história e revela que o futuro está nas suas próprias mãos e não nas mãos dos reis da terra. Então Daniel descreve o sonho da estátua como um contraste entre o reino do mundo e o reino de Cristo. A estátua visualizada em sonho por Nabucodonosor, ela tinha quatro destaques. Em primeiro lugar, ela fala acerca da cabeça de ouro. No versículo 32, 36 ao 38, você vai ver. Nabucodonosor, ele foi chamado de rei de reis. Versículo 37, você vai ver isso aí. Então ele era a cabeça de ouro. Ele representava o império. A sua palavra era lei. Ele governou durante 41 anos. Transformou a Babilônia no maior império e na maior cidade do mundo daquela época. Alargou as fronteiras de seu domínio. Mas a riqueza e o poder da Babilônia foram dados por Deus. Foram dados por Deus. Então a Babilônia deu ao mundo a organização,
da legislação, tá? Conhecido como o Código de Hammurabi. E em segundo lugar, Daniel ele interpreta o peito e os braços de prata. O peito e os braços de prata simbolizam o Império Medo-Persa. Como a figura já indica, os dois braços ligados pelo peito representam um império que seria formado pela união de dois povos, os medos e os persas. Então, nesse reino, o rei ele não estava acima da lei, mas sob ela. A lei era maior que o rei. O rei tinha menos autoridade. O Império Medo-Persa deu ao mundo o aperfeiçoamento do sistema tributário. E em terceiro lugar, Daniel fala sobre o ventre e os quadris de bronze, que representam ali o Império Grego estabelecido por Alexandre o Magno, em 333 a.C. Alexandre Magno dominou o mundo inteiro, mas esse reino desintegrou-se com a sua morte. O Império Grego deu ao mundo ali a cultura, deu ao mundo a língua e os jogos. Tá? E em quarto lugar, Daniel interpreta o significado das pernas de ferro e dos pés de ferro e barro. Então esse império é o império mais detalhado. Tá? Cabe-lhe mais importância que os outros. Trata-se do Império Romano, era o mais forte dos quatro. Mas internamente, seu valor era inferior, né, aos seus predecessores. Como o ferro é inferior aos outros metais. Tá? Então, ao mesmo tempo, o Império Romano ele era forte como o ferro. Exército, leis e organização política, mais débil, ou seja, frágil, fraco como o barro, baixo nível moral. Tá? Então o Império Romano deu ao mundo o aperfeiçoamento da legislação, o direito romano. Tá? Então, finalmente, Daniel explica a respeito da pedra que esmiuça ali a estátua. Qual é o significado dessa pedra? Ela representa o reino de Cristo que vem e destrói todos os outros reinos e enche toda a terra. O reino de Cristo ele já veio em Cristo, né? Ele está entre nós e dentro de nós. Mas na segunda vinda de Cristo será estabelecido totalmente. Então todo joelho, diz a Bíblia, que se dobrará. Então Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Então o reino de Cristo é representado aqui por essa pedra que é cortada sem mão, esmiuçando todos os outros reinos. Tá? Em sua interpretação, Daniel revela ainda que os reinos do mundo eles são um misto de esplendor e de terror. Lá no versículo 31 você vê isso aí. Os reinos do mundo estão marcados por esplendor e terror. Ao mesmo tempo em que eles granjeiam, né, riquezas e poder, eles destroem, matam, saqueiam os mais fracos. Né? Não é diferente hoje. As nações mais ricas do mundo sugam como sanguessugas, né, o sangue das nações que são mais frágeis, mais fracos, mais pobres. Tá? Mais do que isso, nossas conquistas também são construídas com grandes riscos para nós mesmos. Conquistamos espaço, né? mas construímos bombas mortais, levantamos o avião, mas usamos para jogar bombas, inventamos indústrias maravilhosas, mas poluímos o meio ambiente. Além disso, ainda usamos o poder e a riqueza, às vezes para oprimir os mais fracos. Fato digno de nota é que os reinos do mundo eles são descritos de cima para baixo. Se você observar, Daniel ele começa então interpretando o sonho do rei nessa estátua, ele começa de cima para baixo. Tá? Começa a dar a interpretação da cabeça até os pés. Isso revela a progressiva decadência dos reinos deste mundo.
Começam no ouro e terminam no barro. Começam em cima e terminam na pobreza. Começam lá em cima e terminam na miséria. Só o reino de Cristo, ele é invencível e dominará para sempre. Então Daniel revela finalmente a supremacia do reino de Cristo sobre os reinos do mundo. Os reinos do mundo, ao mesmo tempo em que são fortes como o ferro, eles são vulneráveis como o barro. O reino de Cristo, entretanto, ele é indestrutível. Ele é eterno. O reino de Cristo, ele é vitorioso. Essa é a interpretação que Daniel deu para o rei. Implicações práticas. Vamos falar agora sobre implicações práticas. Sturt Oliot diz que o capítulo 2 de Daniel enseja-nos algumas implicações de grande importância para a vida cristã. Em primeiro lugar, atesta-nos a infalibilidade da palavra de Deus. Tudo o que Deus falou cumpriu-se literalmente. O império da Babilônia foi sucedido por 3 outros impérios. Foi nos dias do Império Romano que um outro reino foi estabelecido. Um reino que está sempre crescendo e nunca terminará. Foi nos dias do Império Romano que uma pedra sem origem veio a este mundo. O reino de Cristo, e esse reino durará para sempre. Glória a Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos por intermédio desse texto que a história está nas mãos de Deus, está no controle de Deus. Ele não apenas prevê o futuro, ele tem o controle do futuro. Ninguém pode frustrar seus desígnios. Seu plano é eterno. Ele está com as rédeas da história nas mãos e ele levará a um fim glorioso a vitória triunfante do reino de Cristo sobre os reinos do mundo. E em terceiro lugar, depreendemos desse sonho de Nabucodonosor que o reino de Cristo, ele triunfará sempre. Os poderosos deste mundo, os reis e os despostas, não têm as rédeas nas mãos, não têm o controle das coisas nas suas mãos. Os grandes impérios já caíram, outros ainda cairão. Só o reino de Cristo triunfará. Só o reino de Cristo continuará para sempre. Não precisamos ter medo quanto ao futuro da causa de Cristo. Ele já determinou o fim. A sua vitória gloriosa sobre todos os reinos. Glória a Deus por isso. Querido, ficamos com esta palavra nesta edição deste 15 minutos com a Bíblia, desta série de vídeos que nós estamos aqui transmitindo aos irmãos sobre o livro do profeta Daniel. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas. Pode se levantar reinos, pode se levantar governantes, pode se levantar líderes. Todos eles cairão. Mas o nosso Senhor Jesus permanecerá para sempre. Foi o que o anjo disse a Maria quando Jesus nasceu, ou quando ele foi dar o anúncio do nascimento de Jesus. Ele será grande, ele será eterno, e o seu reino jamais terá fim. Você faz parte do reino de Cristo? Se faz parte, você tem motivo de glorificar e adorar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu ministério, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.